O julgamento de Jair Bolsonaro e o xadrez eleitoral. Em jogo, o futuro do Brasil e dos seus investimentos. Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Candidata nas próximas eleições? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Não, eu acho que nesse próximo pleito aí eu vou ficar de fora. Tá certo. Bom, mas o nosso convidado desta edição, pode dizer que ele foi reeleito aqui, porque já teve no podcast Touros e Ursos e está de volta. Ele é o Rafael Cortez, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Vinícius, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando desse tema tão espinhoso, mas que já está aí batendo na nossa porta. Também agradeço a você que nos acompanha. Aproveita para curtir esse episódio e para seguir o canal do Seu Dinheiro aqui no YouTube. Bom, deixa também o seu comentário. Afinal de contas, aqui o episódio deve prometer bastante polêmica. Afinal de contas, estamos falando de política, mas já é um tema que vocês já tinham pedido para a gente comentar aqui no podcast. Bom, até porque, Rafael, a gente trouxe você aqui no ano passado para comentar sobre eleições e só esperava te convidar de novo, não que a sua presença foi ótima aqui, mas a gente só esperava te convidar de novo no ano que vem, quando a corrida eleitoral aí já tivesse a pleno vapor. Só que o que aconteceu é que o debate eleitoral acabou sendo antecipado. A gente tem aí agora, né, neste momento, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado ali de tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. E, enfim, já o desfecho é conhecido aqui, independentemente se concordemos ou não com a decisão, mas ele provavelmente deve ser condenado. E nesse cenário, era para o presidente Lula estar voando em céu de brigadeiro, mas o que está acontecendo é que a popularidade do presidente não decola. É um cenário bastante curioso que a gente está vivendo hoje aqui. Como eu falei, né, o objetivo, a gente não vai tentar fazer uma análise aqui sem clubismo, sem aqui dizer se Bolsonaro é inocente ou é culpado, ou se a popularidade do Lula deveria ser maior ou menor, ou se as pesquisas estão certas ou estão erradas. Vamos partir aqui dos fatos e é para a gente apresentar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente as consequências desse cenário. Como é que ela mexe aí no xadrez eleitoral, como eu coloquei aqui no começo do programa, e também no final, né, com os investimentos, né, porque a política acaba afetando bolsa, dólar, juros, enfim, outros ativos do mercado financeiro. Mas eu queria começar, então, falando um pouquinho sobre a perspectiva aí para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no STF. E como é que ela pode aí reconfigurar, né, o tabuleiro político para as eleições de 2026, na sua visão? Bom, vamos lá. Eu acho que, bom, primeiro é natural, fica super tranquilo assim, a abordagem. A gente tem que tentar entender, faz parte do meu trabalho, inclusive a atividade que eu faço lá na Tendências é tentar entender o cenário político, mas desdobrando para basicamente precificação de ativos, né, de toda a sorte, mas sobretudo ativos financeiros. Acho que essa pergunta, Vini, ela tem assim, dois tempos. Tem esse efeito curtíssimo prazo, né, que veio a partir, né, de um somatório, né, porque não virou só o julgamento, né, que já estava mais ou menos contemplado dentro do nosso radar. Acho que o que a gente vai precisar agora entender melhor é o efeito dessa conexão que foi criada entre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos, né? Ao meu ver, essa é a grande novidade, digamos assim, da cena política brasileira e que vai impactar agora entendido por quem vai ser candidato, que tipo de discurso vai ser apresentado, mais ou menos como vai ser a estratégia desse antipetismo à luz, né, desses eventos e pensando no médio e longo prazo, obviamente, no resultado final da eleição. Como estava mais ou menos esperado a condenação do ex-presidente, o que a gente tinha na cabeça era a seguinte pergunta: quanto tempo, né, e quem o ex-presidente Bolsonaro iria apoiar em 26, ou vai apoiar em 2026. Tem dois tipos de leituras na praça, digamos. Tem uma primeira leitura que vê a condenação do ex-presidente como um sinal de um destino político em que ele vai se tornando cada vez mais irrelevante e que, na verdade, ele
toda essa conjuntura é só uma tentativa dele tentar evitar ou atrasar um cenário que está dado, ou seja, ele perde relevância. Tem uma segunda corrente de análise, que é a qual eu me filio, enfim, eu tendo a olhar ainda um efeito bem importante do ex-presidente no processo político, mesmo que, eventualmente, essa condenação se confirme. Então, eu acho que o Bolsonaro junto com o Lula, os dois únicos nomes que podem se dar ao luxo de ter o adjetivo popular junto a eles. E isso, por si só, traz um ganho super importante. Então, a gente tinha com isso, essa pergunta. Quem ele daria apoio e quando viria esse apoio? O que estava mais ou menos no meu radar? Ele ia demorar o máximo possível para fazer isso. Porque ele tinha essa estratégia, e faz sentido que ele faça essa estratégia política de se manter relevante. E ele se mantém relevante quando ele é percebido como o rival do petismo. Esse status é muito importante para o Bolsonaro em particular, mas para quem quer que vai fazer oposição. Disso colocaria um dilema para aqueles que iriam concorrer muito grande, né, para os possíveis substitutos do Bolsonaro, dado que ele não tem os direitos políticos. Qual seja, demoraria para entrar no jogo, porque o Bolsonaro seguraria, ninguém queria enfrentar o Bolsonaro, então isso geraria um custo. Lembrando que o resultado do julgamento não muda em nada o fato de que o ex-presidente já estava inelegível. Mesmo que ele venha a ser inocentado, isso não muda o fato de que ele não pode concorrer nas eleições do ano que vem. E acho que essa pergunta, depois a gente pode falar mais para frente, mas acho que essa pergunta, o fato da luta pela anistia, que apareceu agora muito forte, ela não é sinônimo de Bolsonaro elegível, mesmo, vamos construir aqui um cenário hipotético, que ela passe, o Supremo autorize, porque ele já é inelegível pela Justiça Eleitoral por outros crimes que não estão necessariamente a ver agora com o que está sendo julgado. Mas, enfim, então, o efeito que isso trouxe, e por isso que eu acho que a novidade que é importante, ou seja, essa ideia da relação Brasil-Estados Unidos, porque eu acho que isso apressou a direita na escolha do candidato. E acho que por isso que a gente tem visto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparecendo mais, se manifestando em relação a temas que estão aí presentes no debate público. Creio eu que tem a ver com esse senso de urgência que bateu na porta da direita depois dos desdobramentos do tarifaço, enfim, de toda essa celeuma. O Bolsonaro, em relação ao Tarcísio, enquanto ele estava justamente, né, como você falou, tentando se manter relevante ainda nesse debate pré-eleitoral, ele até vinha deixando o Tarcísio um pouco de lado, né? O candidato sou eu, sempre fui eu, sempre serei eu. Mas aí eu quero falar um pouquinho do Tarcísio, da postura do Tarcísio agora nesse sentido, se bateu esse senso de urgência, né? Enfim, essa definição de qual vai ser o candidato da direita, ou o candidato bolsonarista. Qual que é o cálculo que o Tarcísio está fazendo ao radicalizar os seus ataques ao STF, em falar em anistia? A gente viu ele aí muito com uma postura bem protagonista nos protestos, nas manifestações aí do 7 de setembro, mas falando muito ainda a favor do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro deveria ser solto, deveria ficar elegível, deveria concorrer, enfim, defendendo ainda o Bolsonaro, o candidato, mas se colocando, falando de um lugar um pouco mais protagonista. Qual que está sendo o cálculo político do Tarcísio ao se tornar mais vocal nesse sentido, né, não ficar mais tão na dele ali, sendo o governador de São Paulo? Rafa, se me permite complementar, claro, Vini. Porque me parece que o Tarcísio ganharia muito mais jogando parado, porque uma vez que o Bolsonaro fosse condenado, as alianças ali do Centrão e tudo mais pareciam convergir para ele. Então, essa radicalização aí do Tarcísio defendendo o Bolsonaro e indo ali contra o STF, parece à primeira vista um pouco contraintuitiva. Mas eu acho que isso tem a ver, e aí explicando como é que eu vejo a racionalidade, eu acho que tem um pouco a ver de uma insegurança do Tarcísio na relação do seu capital político com o bolsonarismo como um todo. Porque acho que o Tarcísio percebeu que o bolsonarismo,
olha a sua candidatura com desconfiança. Não é uma leitura de que o Tarcísio representa o bolsonarismo. Acho que é o contrário, pelo menos para o núcleo familiar em torno do ex-presidente. O Tarcísio, na verdade, representa uma tentativa da elite política em afastar o protagonismo do bolsonarismo. Porque, vamos lá, assim, quando o Bolsonaro ganha a eleição, né, ele substitui quem? O PSDB. O que ele está... Não só ele está ganhando a eleição, mas ele está se colocando para o país como a força hegemônica, relevante, antipetista. Então é quase que antipetismo virou sinônimo de Bolsonaro. Quando vem uma candidatura Tarcísio, eles sabem que eles vão perder esse status. Então acho que o que o Tarcísio está fazendo, Júlia, é tentar superar essa desconfiança nesse núcleo mais próximo. Só que vamos ver o quanto ele está disposto a ir, mas talvez o preço, entre aspas, tenha ficado um pouco salgado, né? Um pouco elevado, porque, na verdade, volta lá atrás, quando ele depõe no julgamento do ex-presidente, faz uma série de sinalizações e parece não ter sido suficiente. E agora tem uma nova fase muito mais intensa, muito mais explícita, se colocando não só ao lado da figura do ex-presidente Bolsonaro, mas de algumas bandeiras que são importantes na direita. Então, acho que o cálculo que o Tarcísio está fazendo, ou pelo menos o objetivo dele, é esse: conseguir o apoio dessa elite bolsonarista e depois do eleitor. Alguns vão dizer, e aí nesse sentido, o Tarcísio estaria jogando em causa própria. Ele sabe que é muito difícil o Supremo Tribunal Federal, entre aspas, reverter essa inegibilidade do Bolsonaro. Então, se ele está consciente disso, ele pode, digamos, fazer essas manifestações públicas, sabendo que não vai dar em candidatura do Bolsonaro direto, e aí, de alguma maneira, por meio dessa defesa, ele começa também a aparecer e dar uma ideia de naturalidade na sua Eu tentei, né? Realmente o Supremo não deixou, porque a gente... E aí todo esse Mas desde discurso... o início estava aqui apoiando que ele voltasse a ser elegível. Para lá na frente não dar uma ideia, vou usar aqui um termo informal, de uma espécie de traição. Afinal, o Tarcísio é um produto, e acho que nesse sentido o ex-presidente Bolsonaro teve uma escolha muito sagaz quando viu a possibilidade do Tarcísio ser competitivo na eleição para governador em São Paulo, um estado que ele não era natural, enfim, não tinha proximidade política, mas ainda assim venceu. Então eu acho que ele também estaria pensando num segundo passo. A questão que a gente tem que analisar é qual é o custo disso. Porque, por outro lado, quanto mais ele reforça essa associação, mais, para o bem ou para o mal, ele vai ficar ligado ao que o bolsonarismo tem no imaginário das pessoas. E com essa celeuma do conflito Brasil-Estados Unidos, o fato de que tem uma parte da família Bolsonaro, em particular o Eduardo Bolsonaro, que explicitamente advoca pelas punições, enfim, por tudo que está acontecendo, não é interpretação nossa, né? Ele mesmo explicitamente se coloca nessa posição. Ao fazer isso, ele parece estar aumentando a rejeição do bolsonarismo, justamente no momento em que o Tarcísio quer se vincular a esse grupo. A questão é, aquele eleitor independente que escapa da polarização, né, como é que ele vai enxergar esse movimento? A gente abriu o programa, você chamando a atenção para uma espécie de paradoxo, né? O Lula tinha tudo para vencer, tudo para estar bem, e por que não está? Acho porque tem a ver com essa polarização. A gente tem dois polos muito consolidados, muito definidos, que dificilmente vão se alterar. Então aí você tem um conjunto de eleitores, alguma coisa entre 5% e 10% do eleitorado, que efetivamente tem chance de se mexer. O resto já vai de Lula, já vai de qualquer coisa que rivalizar contra o Lula, e a gente está, no fundo, pensando no como vai se comportar entre esses 5% e 10% do eleitorado. Ordem de grandeza, evidentemente não tem nenhum cálculo matemático aqui, que se espera que possa ter alguma alteração no comportamento eleitoral. Então essa que é a chave ali para a gente, daqui a um tempo, antecipar se vai dar certo ou não essa estratégia do Tarcísio. A gente já vai falar um pouco de Lula daqui a pouco, mas para a gente ainda abordar um pouquinho a questão da direita,
existem vários pré-candidatos representando a centro-direita nas eleições de 2026, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Paraná, Ratinho Júnior, e além da própria figura do Tarcísio de Freitas. E recentemente a gente teve também ali o anúncio do desembarque dos ministros do Centrão do governo. Não sei se esses movimentos estão conectados de alguma maneira na tua opinião, e você acredita que a direita pode vir com um nome de consenso para as eleições do ano que vem, ou o cenário deve ser esse mesmo de fragmentação? Talvez, eu acho que assim, muito fragmentado não deve vir não, porque está cada vez mais custoso lançar um candidato a presidente. Porque a gente tem orçamento público, o grosso da campanha, do dinheiro da campanha eleitoral é orçamento público, e aí os partidos têm lá um volume, um bolo para ser distribuído nas campanhas que ele vai fazer. E aí tem mais concorrência, né? Por que um candidato ao governador de um partido X vai querer uma candidatura a presidente que tenha pouca chance e que vai competir por recursos, né? Porque recursos são finitos, são escassos, então em alguma medida não é fácil lançar candidato. Então não vejo muito fragmentado. Mas vejo a possibilidade ainda de ter uma divisão da direita. Talvez essa divisão não se traduza até em candidaturas, pelo menos candidaturas competitivas, mas vai ter uma dificuldade de encontrar um denominador comum, né, para evitar essas disputas internas que prejudiquem esse projeto enfrentando a candidatura de 2026. A gente estava falando sobre o efeito do tarifaço, enfim, acho que um dos efeitos importantes foi de dividir o discurso. Fica cada vez mais difícil você carregar, digamos, um discurso que pode ter uma rejeição no eleitorado. Então, você vê, a gente tem assistido a elite política, a própria elite econômica, que tem ido lá tentando responder às tarifas, tem um custo grande, afinal tem atores políticos que fizeram isso, né? Escolheram esse caminho, né? Tarcísio e a família Bolsonaro ficaram em lados opostos nessa questão. O Tarcísio mesmo foi talvez aquela figura que, se a gente olhar o comportamento dele, mais traduz um pouco, e agora o que eu faço, né? Uma sensação... Para que lado eu vou, Para que lado eu vou, porque ele apostou lá atrás no uso do boné, nessa simbologia que a política tem um lado estético, né? Ela tem uma estética do jogo eleitoral. Uma dessas estéticas, né, são cores de bandeiras, símbolos, e aí a gente viu lá o boné, curiosamente, só fazendo um parênteses, nesse caso contraditória, né, porque o vermelho também sempre foi ligado aqui a uma crítica à esquerda, embora lá nos Estados Unidos o vermelho significa apoio aos republicanos. Enfim, contradições à parte, o Tarcísio sentiu claramente uma dificuldade de como eu vou se posicionar. No primeiro momento faz associação, recua, tenta fazer um jogo mais institucional, um pouco mais discreto, deixando, né, tentando fazer críticas ao Lula, e agora está numa fase mais agressiva, né, entre aspas, como a gente comentou, incluindo o Supremo Tribunal Federal, incluindo outros temas que vêm no bojo dessa questão. Então, identificar um discurso que vai ser digamos, a arma principal para desconstruir a candidatura à reeleição do Lula, acho que isso a direita vai ter uma dificuldade grande em conseguir colocar todo mundo no mesmo barco. O que era o bolsonarismo? Só estendendo um pouco. No primeiro mandato, era uma combinação entre liberalismo econômico, na figura do Paulo Guedes, os militares, né, umas forças armadas e uma série de militares presentes no governo, uma questão de valores, né, sobretudo pensando no discurso para os evangélicos, mas não só, enfim, uma agenda de valores, e em alguma medida esse discurso ideológico, né, anti-esquerda, que aparece também muito forte. Era mais ou menos uma combinação desses 4 elementos. Sem o Bolsonaro, quem é que vai dar unidade a isso? Não é fácil, né? A gente viu... E os possíveis candidatos da direita não se identificam totalmente com todos esses elementos. Com todos esses elementos, é isso mesmo. Então,
tem uma rivalidade entre eles, mas tem, na verdade, assim, o que sobrou? O que depois do primeiro mandato do Bolsonaro, da perda da reeleição, da prisão do principal líder do campo, o que sobrou para apresentar e rivalizar com o PT? Porque, nota, a rejeição ao Lula é muito alta. Então, mesmo com todos esses problemas aqui, a direita tem muita chance de ganhar a eleição em 2026. Mas muita chance, quase que por meio osmose, porque o Lula tem uma rejeição também muito alta. O que a gente está discutindo aqui é, bom, tem essa janela de oportunidades. O que está faltando para encontrar, né, assim, o discurso relevante? E acho eu que isso vai ser importante aqui para a gente, que pensa política à luz do mercado financeiro, de precificação de ativos, porque a figura que vai aparecer disso talvez confirme a leitura do que o mercado tem do Tarcísio ou eventualmente afaste um pouco essa leitura ao longo da campanha, e aí os impactos econômicos, sobretudo no câmbio, né, que responde muito rápido, podem ser diferentes do que se imagina se a gente imaginar o Tarcísio muito competitivo lá em 2026. Queria agora falar um pouquinho do Lula, né? Como o Vini falou aí no início do programa, apesar de, no campo econômico, não haver grandes problemas percebidos pela população, a gente está vendo aí a popularidade do Lula patinando. Teve uma melhora aí com a questão das tarifas, mas parece que foi realmente um efeito de curto prazo, como já se tinha previsto. E agora, essa popularidade mais baixa do presidente, ela é reversível até 2026? Por que ela está nessa situação e ela tem como melhorar até lá? A minha explicação é fundamentalmente política. Assim, quer dizer, vamos lá. Inflação controlada é condição necessária, né? Então, sem inflação minimamente controlada, que vai bater no poder de compra das famílias, não tem político que vence eleições com inflação fora do lugar. Então, obviamente, esse quadro minimamente organizado, se prevalecer até 2026, é bom para o governo. Agora, não é só mais economia. Fatores políticos têm sido cada vez mais relevantes para entender o Brasil e o resultado das eleições. Então, são esses fatores políticos que, de alguma maneira, jogam um piso muito alto para a rejeição do Lula. Ao meu ver, quase que aconteça o que acontecer. Então, vou exagerar aqui, a economia brasileira não sente as relações mais complicadas com os Estados Unidos, o ciclo de política monetária não chega na demanda, o mercado de trabalho continua superaquecido, enfim, poder de compra para cima, inflação para baixo, tudo que a gente quiser imaginar. Vou imaginar que realmente se materialize. As expectativas para crescimento subam de novo, melhor do que o que a gente espera. A minha leitura é que isso não faz do Lula um super candidato em 26. Aquele Lula dos 2 primeiros mandatos ficou para trás. Porque o Lula é outro, mas sobretudo porque a sociedade brasileira é outro, o eleitorado brasileiro é outro. A gente pode pensar várias razões aqui, né? Tem uma leitura que vai dizer, que é uma novidade, né? O eleitor quer uma oxigenação no sistema, e você tem o Lula disputaria, né, o 4º mandato eventualmente. Então falta um apelo. 4 que ele ganhou, né? Que ele ganhou, né? Só todos que ele disputou. Então, o que o Lula traria de novo? Chega uma hora que é difícil, né, apresentar para o eleitor. O mandato Lula, o 3º mandato Lula, não trouxe isso. Ele não ampliou no imaginário político, não renovou. A vitória dele em 22 foi quase uma vitória anti-bolsonarista. O mandato dele não deu liga nessa coalizão para além da esquerda. Então, eu não vejo, nesse sentido, uma solução para a popularidade do Lula. O que eu acho que vai ser importante é ver, e aí de alguma maneira a gente volta um pouco a falar da direita, mas é um pouco qual que é o tamanho da rejeição da direita. Porque se a rejeição do Lula é alta, mas a da direita também for alta, do candidato que vier da direita for alta, aí nós estamos falando de novo no detalhe ali da campanha,
E o governo sempre tem arma, que é colocar vários programas sociais na mesa, e aí deixando o eleitor mais conservador, né? O eleitor é aquele bicho bem conservador, assim. Para ele trocar, ele tem que realmente não gostar do governo. E aí ele tem que realmente adorar a oposição que vem. Assim. Então, eu costumo brincar que para o governo ganhar a eleição, basta acontecer uma coisa: ele ter boa aprovação. Para a oposição ganhar, precisam acontecer duas coisas: o governo ser rejeitado e a oposição mostrar um candidato competitivo. Porque senão o eleitor, mesmo não gostando, por falta de opção, por uma certa insegurança, o que vai acontecer se a oposição ganhar? E aí é por isso que é difícil o governo perder a eleição. Em geral, tem taxa de reeleição muito alta. É verdade que mudou um pouco, está bagunçado agora com rede social, mas ainda assim é sempre bom ser governo na hora de disputar a eleição. Agora, o presidente Lula vem dizendo várias ocasiões que será candidato apenas se estiver bem de saúde, né? Todas as vezes ele ressalta essa questão da saúde, que não quer repetir o que aconteceu com o Biden lá nos Estados Unidos. E, de fato, ele vai, se ele realmente concorrer, ele vai estar, né, em plena eleição com 81 anos, e vai deixar, né, caso seja reeleito, terminar esse mandato aos 85 anos. É uma idade avançada. E a gente sabe, né, que o cargo de chefe do executivo, ele demanda realmente muita energia ali de qualquer um. E a minha pergunta é a seguinte: se o Lula não for candidato, enfim, não desejando mal a ninguém aqui, mas se ele, por acaso, por qualquer motivo, não for o candidato, a esquerda tem chances na eleição do ano que vem? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, assim, acho que ele vai ser candidato. Acho que esse é um ponto importante. Só realmente em circunstâncias muito excepcionais. Não são poucas, são muito excepcionais que realmente chegue próximo ao nível do Biden. Que no fundo não era nem uma questão da idade, mas é que o comportamento em si do Biden estava constrangedor, né? Assim, né? Eu não acho que seja o cenário mais provável de acontecer com o Lula. Então, acho que ele vai ser candidato. Mas a sua pergunta é boa, porque não sendo, diz muito qual que é a força da esquerda, né? E aí, acho que depende muito do nome que vier. Então, especulando, se for o Alckmin, ganha com o pé nas costas. Com os pés nas costas. Você acha que ganha a eleição? Não tem... Assim, não tem dúvida, não, tem todas as dúvidas, né? Mas, porque eu acho que o Alckmin uniria esse elemento, né? Nesse cenário que o Lula não é candidato, ele uniria o elemento que é o apoio dos governistas com um nome não petista, né? Que aí esse eleitor do meio fica muito mais confortável em fazer a escolha do Alckmin do que fazer a escolha do Lula, né? Nossa, mas deixa eu... num cenário Alckmin e Tarcísio, por exemplo, você acredita que daria Alckmin? Eu acho que daria Alckmin. Eu acho que daria Alckmin. Claro que a gente, assumindo que a avaliação de governo não altere muito. Não, né? Com a realidade de hoje, claro. Assumindo ali que fique mais ou menos meio a meio, entre aprova e desaprova. Eu acho que essa é uma combinação importante, porque você tem um candidato com uma rejeição mais baixa do que o petistas e, ao mesmo tempo, representando o governo. Acho, por exemplo, o Alckmin muito mais forte do que o ministro Haddad, por exemplo, que não só tem o selo de petista, mas o mandato do ministro Haddad na Fazenda foi um mandato muito difícil, né, em que enfrentou questões políticas muito complicadas, e se a gente pega a curva da rejeição ao Haddad, ela vem aumentando ao longo do governo. Se a gente pegar as primeiras pesquisas, olhava, não, o Haddad é super competitivo, porque tem uma rejeição muito mais baixa do que o Lula. Então, tira um seguro. O passar do tempo mostrou que essa rejeição foi subindo nos patamares dos números do Lula, justamente porque foi um mandato bem complicado para o ministro. E creio eu que o Alckmin teria mais oportunidade. O comportamento do Alckmin nessas negociações com os Estados Unidos é de outra natureza, né? Ele tem sido muito exitoso, né? Você não vê uma declaração um pouco fora do lugar,
em que, ao mesmo tempo, como ele é ministro do governo, ele faz a defesa da administração petista, obviamente, mas é um discurso diferente do que, por exemplo, faz o presidente Lula quando repercute esse caso. Então, eu acho que um nome desse tipo tenderia a ser muito competitivo na eleição de 26, em parte por conta daquele movimento que a gente falava do Tarcísio. O Tarcísio vai ter dificuldade, ele precisa rapidamente deixar de ter uma segurança que a direita vem com ele, para que ele possa enriquecer, digamos, o seu personagem político com outros elementos, que não seja simplesmente associação ao bolsonarismo, que esse é o discurso que mais facilita a vida da esquerda em 2026. A esquerda vai tentar fazer da campanha presidencial de 26 um novo plebiscito do bolsonarismo, como fez em 22. Só a defesa da democracia já não estava colando mais. Porque o governo precisa entregar resultado. E não estava colando mais. A popularidade do Lula melhora porque, digamos que trouxe aí uma coisa nova, né? Tarifa, e rapidamente identificável quem causou a tarifa, e aí a ligação política do campo da direita com o Trump, né? Que foi o homem que o elemento de patriotismo que era identificado antes com o bolsonarismo. Quebra um pouco isso, traz um discurso também que ajuda o PT a enfrentar um tema super complicado para ele, que eram referências ao nacional, que foram monopolizadas pelo bolsonarismo ao longo do tempo. Essa é uma diferença importante também. A direita bolsonarista, ela pelo menos usa mais elementos para essa construção de narrativas, enfim, usando uma expressão já bem gasta, né, narrativa, mas é diferente do que tinha o discurso do PSDB, né, que não recorria a outras questões. Mas, enfim, então eu vejo o Alckmin mais competitivo do que outros ministros do governo nesse cenário Lula não concorrendo. Mas será que o PT abriria a mão da cabeça de chapa? Aí é outra briga boa, né? Pouquíssimo provável, né? Porque o PT já tem essa leitura de que ele está perdendo eleição, sobretudo as majoritárias, tem ficado cada vez mais difícil. E aí perderia, nesse cenário, Lula não concorrendo, perderia a presidência. É muito pro partido sustentar do ponto de vista político. Então é um cenário mais provável eventualmente fragmentar. E aí o governismo viria um pouquinho mais fragmentado. Não necessariamente entre esses dois nomes que a gente especulou aqui, mas com gente tentando entrar à sombra do que seria uma eleição sem a figura do Lula nesse cenário que a gente está desenhando aqui. Queria terminar aqui então perguntando sobre o impacto de toda essa discussão na economia e nos mercados, principalmente, né, nos investimentos. Né? Como que esse cenário político tão incerto que a gente está vendo, né, com candidaturas ainda tão incertas para o ano que vem, pode impactar aí os investimentos e no que o investidor precisa ficar de olho? Vamos lá, aqui também tem muito para gente falar, né? Porque tem a combinação com a cena internacional. Então, acho que aqui vale a pena a gente, inclusive, falar um pouco da questão externa, porque uma coisa é o comportamento dos mercados com os Estados Unidos bem, outra coisa está o comportamento dos mercados com os Estados Unidos dando problema. Mas vamos começar com a parte doméstica. O que a gente tem hoje, né? O que é a economia brasileira hoje? Uma economia com juro alto, fruto, né, de um mercado de trabalho aquecido, inflação já em patamares mais confortáveis do que ela esteve, até porque também é muito tempo de juro alto, nós temos um juro real, né, descontado da inflação, bastante forte, né? Não é pouca coisa que nós estamos falando em termos de taxa de juros reais. E aí tem a questão, né? Como é que a eleição fica à luz desse equilíbrio, né? E tem uma tendência de um câmbio mais depreciado do que os fundamentos econômicos autorizariam, por uma série de razões, incluindo uma leitura de risco de continuidade do Lula, vai?
Com o Tarcísio competitivo, com a oposição competitiva, curiosamente, teria uma leitura de um câmbio mais apreciado, né? Porque o mercado já esperando a vitória do Tarcísio começaria um pouco a fazer uma aposta para esse cenário que ele deve enxergar melhor do que a continuidade do Lula. A gente está repetindo a eleição de 22. Projeções muito polarizadas, estão muito condicionadas a quem ganha a eleição ou não. Então, acho que essa é a primeira questão. E o câmbio é o que vai mostrar, né? Oposição indo bem, tendência o câmbio é ir apreciando ao longo de 26. Né? Por mais que a gente possa ter um barulho ou outro lá fora, mas olhando aqui para o Brasil, acho que é um pouco por aí. Os juros, não imagino que tenha muita relevância aqui nos juros, não. Acho que o Banco Central tem operado de acordo com o regime de metas de inflação. Então, eu não olharia para quem está exposto de alguma maneira a juros na aplicação dos seus investimentos. Aí acho que a eleição é quase que um não fator. Os mais expostos a câmbio, sim, né? O câmbio precisa ficar olhando com cuidado o quadro eleitoral. Eu não acredito, para quem está nos ouvindo, eu seria muito cauteloso com a ideia de que a eleição está ganha para um lado ou para o outro. Tá? A gente vai definir a eleição no último mês. Assim, vai ser uma eleição definida no último mês. Vai ser apertada como foi a de 22. A minha leitura é que sim. Em patamares bem próximos do resultado de 2022. Nada muito diferente daquilo, ganhando um ou outro. Mas a gente só vai ter claramente isso no último mês de campanha, até se bobear até menos do que isso. Então toda a especulação aqui é uma espécie de ansiedade, porque ela não guarda fundamentos em movimento político. Tá? A gente está falando muita coisa aqui que deixou como a eleição como tudo estava no lugar. Assim, eleição aberta, em que você não consegue falar que o governo não tem chance e nem que a oposição já ganhou. Então a gente falou um monte de coisa aqui, mas a estrutura da eleição de 26 está intacta. Então acho que essa primeira, se pudesse dar algum conselho, né, aquele clichê que a gente não daria se fosse relevante, é um pouco esse. Tem uma boa parte, segura a ansiedade em relação às leituras políticas que vão aparecer ao longo da campanha eleitoral. Bom, isso falando doméstico, mas eu acho que assim, não pode não falar do cenário internacional, porque a depender de como tiver os Estados Unidos, aqui pra gente tudo ficha, né? Porque a gente pode estar falando agora se o Trump eventualmente vai fazer uma pressão no Fed. Né? Então nós estamos falando de credibilidade da política monetária da principal economia do mundo, de uma das duas maiores economias do mundo. Algo que era visto como um tema de país em desenvolvimento. Agora nós estamos discutindo nos Estados Unidos. A gente está falando de tarifa comercial, nós estamos falando de riscos geopolíticos, de toda a sorte. Né? Então eu acho que com o Trump tem uma tendência, se o Trump ficar muito ativo, a gente ficar muito sensível, na verdade, ao cenário internacional. Porque pode estar acontecendo aqui o dólar perder muita força se a gente começar a ter esse cenário de risco político nos Estados Unidos. Então, acho que essa é uma outra questão também. Não tiremos os olhos do cenário internacional. A gente vai falar muito de eleição aqui no Brasil, porque é óbvio, né, nos próximos, toda hora a gente está recebendo informação. Mas nesse liquidificador ali de elementos políticos impactando o preço de ativos, o andamento da economia, tem que ficar com um olhar muito cuidadoso, na minha avaliação, pelo menos, no cenário político americano. A popularidade do Trump está baixa. As eleições do meio de mandato vão entrar em 2026, significa que eles vão estar olhando lá as pesquisas e vão dizer o que nós precisamos fazer para não perder a maioria nas casas legislativas. Então a chance de, ao longo de 26, o Trump continuar ainda abastecendo e trazendo muito elemento de risco não é pequeno. Isso é um outro cenário, mesmo pensando aqui para Brasil. Tá, mas falando de cenário eleitoral local aqui, você falou de dólar e juros e bolsa. A bolsa também tem reagido positivamente com pesquisas que mostram, por exemplo, a queda ou estabilidade da popularidade do presidente Lula.
caso esse cenário permaneça, continue, você acredita que a trajetória da Bolsa também deve ser para cima, também deve reagir positivamente? Acho que sim, né? Porque tem essa visão mais crítica ao governo Lula, ela passa pelo fiscal, mas ela passa também pela relação do governo com as estatais, sobretudo as Petrobras, né? E entre outras, que tem um peso grande na hora dessa precificação de risco. E se eu tiver correto, né? Não só eu, mas uma série de analistas, de que a eleição de 26 ela vai reproduzir um pouco essa dinâmica, ou seja, qualquer vitória do adversário do PT é percebido como positiva. Por que isso? Porque a partir do governo Dilma, o PT perdeu esse capital reputacional. No passado, quando a Dilma foi eleita, eu me lembro, eu já estava na Tendências, eu não discutia essa percepção de risco tão alta. Assim, no pior dos cenários, tinha uma discussão sobre Banco Central, porque não havia independência formal. Agora há, inclusive, a independência formal no Banco Central, mas a percepção de risco ficou muito binária. Como a gente conversou, o governo Lula não superou. Ao contrário, eventualmente até acentuou essa leitura, o que faz de 2026 binário, e aí a própria Bolsa, que em tese seguiria uma outra dinâmica, né? Tem a ver com taxa de juros, para ver, né, o custo de oportunidade, o quanto é bom estar em renda fixa ou renda variável, o desempenho de empresas com peso na Bolsa, mas que também não vão escapar de alguma maneira a ser impactadas ali pelo ambiente político, seja aqui dentro, seja lá fora. Tá ótimo. Bom, você que está acompanhando a gente, pode deixar o seu comentário aqui também. Qual o seu cenário para as eleições de 2026 e como é que ela mexe aí com os ativos no mercado financeiro? Aproveitem e me marquem aí, porque eu falo, quem sabe alguém acerta, né? Eu falo, então aqui quem é? Porque o podcast, fácil, todas né? as edições ficam disponíveis, né? Tanto então no podem YouTube. me marcar. Quem souber quem vai ganhar, pode me mandar uma mensagem. Alguém pode vir do futuro e também mandar e dizer quem ganhou aqui. A fonte, acertando. Bom, é isso aí. Mas a gente vai passar agora para o bloco dos touros e dos ursos. Os touros são os nossos destaques positivos, aqueles que estão em alta, e os ursos são os que estão com a popularidade em baixa, já para a gente usar aqui o termo que a gente está usando no programa de hoje. Começo com você, Júlia. A gente começa com os ursos normalmente, tá? Vamos lá. E depois a gente termina com os touros aqui. Então, Júlia, para quem você vai mandar o seu urso aqui da edição? Para me manter aqui no tema política, eu vou mandar o urso da edição para o presidente da Argentina, o Javier Milei, que está aí também num momento de popularidade em baixa, né? A menor popularidade desde que ele iniciou o seu governo. Vinha passando aí por um momento de escândalo, de corrupção envolvendo a sua irmã e também sofreu uma derrota recente aí no Senado. E nesse último domingo houve uma eleição no parlamento da província de Buenos Aires, lá na Argentina, e essa eleição deu vitória à esquerda, a oposição peronista, né, que garantiu 47% dos votos contra apenas 34% do partido do Milei. Embora seja uma eleição local, né, essa região ela concentra ali 40% dos eleitores argentinos. Então, pode ser lida como um prenúncio aí das próximas eleições legislativas aí de meio de mandato nacionais e talvez até como um prenúncio da próxima eleição presidencial. Então, já é um sinal aí para o Milei de que ele tem que agir, fazer alguma coisa para recuperar a sua popularidade, para que o seu partido não perca tanto espaço aí na Argentina. E ele mesmo chegou a admitir em discurso, né, se cometemos algum erro, temos que reparar esse erro, né, temos que usar de lição esse resultado aí nas urnas. Então, por essa derrota aí que o Milei sofreu, inclusive com repercussão aí negativa na Bolsa da Argentina, né, que nessa segunda-feira aqui que a gente está gravando, cai mais de 10%. Vai o meu urso aí para o Javier Milei, que foi touro muitas vezes aqui no programa, né, em tempos recentes, pelas suas reformas aí na Argentina, mas dessa vez ele está num momento aí mais complicado. A gente sempre fala que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa, e o Milei está bem
exemplifica bem isso que a gente costuma falar aqui no podcast. Ele tem, agora as eleições legislativas vão ser em outubro agora, então, mas esse foi um péssimo prenúncio para ele e para o partido dele. Então, fica realmente o alerta. Mas o lado positivo dessa história foi que realmente ele veio reconhecendo a derrota e tudo mais, e hoje é difícil um político, quando perde nas urnas, reconhecer que perdeu. Então, por isso também eu dou aqui também um pouco que eu concedo um pouco ao Milei, pelo menos que ele foi, enfim, correto ali ao reconhecer que realmente sofreu essa derrota nas eleições lá na província de Buenos Aires. Mas, Rafael, sua vez aqui, para quem você vai mandar o seu urso? Vamos lá, eu tô aqui entre minhas duas paixões, entre política e esporte, mas eu vou na carona da Júlia, que pelo menos no urso fez uma opção do mundo da política, e o meu nome vai ser o nome do Trump, que a gente comentou aqui, porque a minha leitura é que ele está colhendo resultados diferentes do que ele espera, né? Ele tem uma agenda de tensionamento institucional não desprezível nos Estados Unidos, olhando do ponto de vista doméstico. Tensões judiciais, tensões em relação ao mercado, sistema eleitoral, mas, sobretudo, o alinhamento que isso, indiretamente, essa estratégia que ele deu o tom no seu governo de lidar com a comunidade internacional está com efeitos contrários, assim, né? A gente está perdendo um peso de uma nação importante como são os Estados Unidos em gerar cooperação em nível internacional, que foi um dos grandes legados do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, para ficar um pouco no mundo da política, vou de Trump, popularidade em baixa, e aí uma eleição de meio de mandato, né? Tal como na Argentina, os Estados Unidos têm eleições no meio do mandato presidencial e que podem ser bem complicadas, com uma tendência dos republicanos perderem cadeiras. E mesmo pontos que ele conseguiu, que eram objetivos dele, como, por exemplo, o enfraquecimento do dólar, em geral, que ele sempre defendeu para aumentar a competitividade dos produtos americanos, digamos que foi mais um efeito colateral da postura dele, do que algo que efetivamente foi uma política que ele procurou. Os resultados efetivos, né, no discurso, quando ele assume, ele parece enxergar que faria barulho, né? Tem algumas passagens logo no começo do mandato, nas primeiras entrevistas, em que ele fala, não, vai ter barulho, mas a gente está seguro do que a gente vai conseguir com esse diagnóstico, com essa estratégia. Eu temo que não seja só barulhos assim de curto prazo, que produza efeitos deletérios para a economia americana, mas especialmente para a ordem política, ordem econômica internacional, que hoje no mundo como o nosso é bastante relevante para o destino das nações. Tá certo. Bom, vou mandar o meu urso rapidinho aqui, que vai para a CVM, que é o órgão responsável aqui, né, Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão responsável pela regulação do mercado de capitais brasileiro, que está há mais de um mês sem presidente. Então o meu urso vai para a CVM, mas a culpa não é da CVM aqui, né? Quem deveria indicar o presidente da CVM é o governo, mas até agora não há uma sinalização de quem vai ser esse nome, e até o momento, e diante desse período, a gente fica aí sem a xerife do mercado de capitais, sem ninguém ali ostentando a estrela, né? Nesse momento, quem ocupa o cargo interinamente é o diretor Otto Lobo, mas sem o presidente, o colegiado da CVM fica só com 4 integrantes, e não raro os julgamentos ali na CVM acabam em empate, e não tem um presidente ali para dar o voto de Minerva. O Otto, aconteceu até um caso curioso, ou controverso para dizer o mínimo, né, que foi o caso da Ambipar, que teve uma votação do colegiado que teve 2 votos de presidente. O João Pedro Nascimento, que tinha dado o voto, um voto antes de sair, e depois o Otto votou contrário ao ex-presidente, mas como a votação ficou empatada em 2-2, ele acabou usando o voto de Minerva a favor dele, né? Assim, então, foi um caso bastante controverso, que se esperava que depois disso até o governo fosse acelerar a indicação ali do
do novo presidente da CVM, mas isso não aconteceu. E isso sem falar na operação, né, carbono da Polícia Federal e da Receita Federal ali, que detectou o envolvimento ali da Faria Lima aqui, né, de algumas instituições do mercado acusadas ali de lavar dinheiro para o PCC, usando a estrutura de fundos de investimento, sendo que os fundos de investimento também são de responsabilidade ali da regulação da CVM também. Então, tudo isso acontecendo sem um presidente ali, eu acho bastante complicado. Então, vai o meu urso aqui para a CVM, não, mas para a CVM sem presidente. Então, vai aqui também, indiretamente também, ali para o governo, que não indica o presidente para a CVM. Bom, e vamos para os touros, então, vamos para os destaques positivos aqui da edição. E, mais uma vez, eu vou passar a palavra para você, Júlia. O meu touro de hoje está no mundo corporativo, eu escolhi a Cosan, né, que vinha sendo um urso aí, né, no mercado por um bom tempo, mas na última semana aí, as ações da Cosan subiram 25% e nas últimas 2 semanas acumulam uma alta de 34% praticamente. E uma série de fatores, né, vem favorecendo a Cosan. Um deles, né, é a Operação Carbono Oculto, né, que foi para combater justamente a atuação do crime organizado no setor de distribuição de combustíveis, no qual a Cosan atua, tanto por meio da sua subsidiária Raízen, que é detentora lá da marca Shell, dos postos Shell, como pela própria produção de etanol, né, da Cosan. E também tem outros fatores mais corporativos, como, por exemplo, o fato da Raízen estar levantando recursos aí com uma venda de uma série de ativos, desfez aí a sua parceria com a FEMSA para sair do negócio do OXXO, né, a rede de mercados aí de proximidade. Então, a gente viu também uma alta das ações da Raízen aí da ordem de 30% nas últimas 2 semanas, com esses desinvestimentos, mostrando que a empresa está tentando ali realmente reduzir a sua dívida, focar no seu negócio principal, né? E houve também aí a notícia de que a Raízen poderia passar por um aumento de capital vindo de um parceiro, né? Vindo de um terceiro. Então, alguma empresa interessada em aportar capital na Raízen, isso realmente beneficiou bastante as ações da subsidiária da Cosan. Uma dessas empresas seria a Mitsubishi, né? A japonesa Mitsubishi. E a gente também teve na semana passada um relatório aí do Bank of America falando bem da Cosan, bastante positivo em relação à Cosan, falando que se trata de uma história única de reestruturação e desalavancagem na América Latina, enfim. Então, a gente está vendo aí um momento, em geral, positivo para a Cosan, também integrando aí a carteira de indicações de diversos analistas aí no mercado. Por causa disso, nesse momento, eu acredito que a Cosan está passando por um momento de touro. É bem de momento, né? Um filme ruim, mas uma fotografia boa para a Cosan nessas últimas semanas. E, Rafael, para quem você vai mandar o touro aqui? Você estava em dúvida antes da gente começar o programa? Estou em dúvida se sigo na política ou se vou para, já que, né, vocês gentilmente abrem o leque, né, para o mundo corporativo, outros. Aí eu vou pegar carona no esporte que eu gosto muito, que é a Fórmula 1, então eu vou dar o meu touro para o Gabriel Bortoleto, né, tem tudo ali pelo seu desempenho nesse primeiro ano de ficar na categoria, né, depois de muito tempo do Brasil sem um nome na Fórmula 1, para aqueles que gostam, quando ele entra na pior equipe, né, a Sauber é percebida como uma equipe mais para trás, digamos assim, em termos de desempenho, com base no passado, e o menino, né, bem entre aspas, quem corre a 300 km por hora, né? Enfim, tem ido muito bem, então acho que tem tudo ali para eventualmente não só ficar na Fórmula 1, mas eventualmente ir para equipes de ponta e trazer aí de novo uma força para um esporte que andou à luz aí do brasileiro bem maltratado nos últimos anos, então pro Gabriel Bortoleto. Legal. O Bortoleto não começou muito bem ali na temporada de estreia na Fórmula 1, mas ele agora tá... Já bate o Hülkenberg, entre aspas, né? Uma sequência de treinos, enfim. Me surpreendi, então vai para ele. Para deixar o de 2026, quando eu voltar, já me autoconvidando, aí eu falo de política. Tá certo. Bom, deixa eu fechar o bloco dos touros aqui também com um destaque esportivo. Vou dar aqui pro Carlos Alcaraz, o tenista espanhol,
que conquistou o título do Aberto dos Estados Unidos neste domingo, superando o rival, o Jannik Sinner, o tenista italiano. E com isso ele não só conquistou o título do Grand Slam, como ele também voltou a ocupar a posição de tenista número 1 do mundo, que estava ali nas mãos do Sinner até o Aberto dos Estados Unidos. Então quem vencesse a partida ficaria como número 1 do mundo. O Sinner, se ganhasse, permaneceria como tenista, como o principal tenista do mundo, e o Alcaraz precisava ganhar e acabou venceu e convenceu, jogou bem melhor do que o Sinner. Aliás, eles estão dominando o circuito de tênis já, os 4 grandes slams do ano, foram só eles que ganharam. O Sinner ganhou Austrália e o Wimbledon, e o Alcaraz ganhou Roland Garros e agora o Aberto dos Estados Unidos. Então parece que vai ser uma rivalidade que a gente vai ver por muito tempo, porque o Alcaraz tem só 22 anos e o Sinner tem 24. Então... E 3 das finais foram entre eles, né? 3 dos grandes finais entre eles, né? Sinner versus Alcaraz. Né? Com exceção da Austrália, mas em Roland Garros o Alcaraz ganhou do Sinner, em Wimbledon o Sinner ganhou do Alcaraz e agora no US Open o Alcaraz ganhou do Sinner. E bom, enfim, espero só que o nosso João Fonseca aí acabe com consiga se meter nessa rivalidade, também consiga alcançar aí nos próximos anos aí uma posição aí entre os principais tenistas do mundo, mas neste programa aqui, o meu touro vai para o Carlos Alcaraz, tenista número 1 do mundo e campeão, né, pela 2ª vez do US Open. Bom, com isso a gente chega ao match point, ao ponto final aqui do podcast Touros e Ursos, mas quero agradecer muito a presença do Rafael Cortez, já se convidou, mas enfim, já marca na agenda aí para você voltar aqui para participar com a gente, Rafael, para falar sobre política, esportes e outros temas. Muito, muito obrigado, é sempre um prazer trocar com vocês, enfim, então muito obrigado pelo convite, espero que tenha sido agradável aí, até uma próxima. Foi ótimo. Obrigado, Júlia, até o próximo programa. Obrigada, Vini, e obrigada a todos os que nos acompanharam. Isso aí, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo o que mexe com seus investimentos. Aquele abraço.